Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, sempre com um tema muito importante, não é verdade? Temas que fazem parte do nosso dia a dia, que dizem muito ao nosso viver, sobretudo em sociedade. Uma sociedade que quer ser cada vez mais democrática, sociedade que quer ser cada vez mais independente, cada vez mais dona de seus direitos, mas também de seus deveres. E é por isso que nós vamos conversar nessa noite sobre esta votação histórica, mas também controversa, polêmica, que você certamente acompanhou no Supremo Tribunal Federal em relação aos fetos anencéfalos. Você sabe que foi aprovado, portanto, a chamada interrupção terapêutica com relação aos fetos anencéfalos, mas nós aqui queremos debater. Muito debate já foi feito, continua sendo, e aqui, é claro, o nosso programa não poderia ser diferente. Vamos ter a oportunidade de entender um pouco melhor essa votação, um pouco melhor sobre a questão da anencefalia, do direito, até onde vai o direito, o que é legal, é moral, enfim, tem muita coisa para a gente conversar, mas você acompanha na nossa matéria inicial. Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu na noite do dia 12 de abril de 2012 autorizar a mulher a interromper a gravidez em casos de fetos anencéfalos, sem que a prática configure aborto criminoso. Durante 2 dias de julgamento, a maioria dos ministros do STF considerou procedente a ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que tramitava na Corte desde 2004. Por um lado, a decisão foi comemorada por entidades de defesa dos direitos reprodutivos. Por outro, a permissão do aborto nesses casos gerou forte descontentamento em entidades religiosas, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, afirmando que o aborto viola o direito do feto à vida e que a legalização da interrupção da gravidez, nesses casos, representaria uma discriminação contra doentes. Os ministros Marco Aurélio Melo, relator, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Carlos Aires Brito, Gilmar Mendes e Celso de Melo votaram pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Os ministros Ricardo Lewandowski e César Peluso, até então presidente da Suprema Corte, se posicionaram contra a chamada antecipação terapêutica do parto. A sessão não contou com a participação do ministro Dias Toffoli, que se declarou impedido por ter se manifestado sobre o caso quando ainda era advogado-geral da União. Marco Aurélio Melo defendeu o direito da mãe de optar pela interrupção da gravidez em casos de diagnóstico de anencefalia, afirmando que o anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. A anencefalia é incompatível com a vida, disse o relator. O ministro César Peluso argumentou, por sua vez, que, mesmo anencéfalo, o feto em gestação tem direito à vida e, portanto, deve ser preservado. Para ele, o ser humano é sujeito de direito, e é sujeito de direito por outra boa razão curta, mas decisiva, consistente em que, embora não tenha personalidade civil, o nascituro é, anencéfalo ou não, investido pelo ordenamento, de resguardo de seus direitos. Aí, deu para você perceber um pouco a panorâmica, deu para fazer memória, deu para perceber quem votou contra, quem votou a favor, a argumentação, para que a gente possa, com muita tranquilidade, com muita serenidade nessa noite, então, debatermos ainda um pouco mais sobre essas questões e, de fato, crescermos na consciência com relação à vida e aos seus direitos. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá,
o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e doutor em teologia. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Com certeza estão ansiosos para ouvir o que é que esse programa em pauta vai dizer, uma vez que o Supremo Tribunal já deu a sua sentença final. É isso mesmo, Frei Moser. E claro, nós aqui não estamos de modo nenhum desprevenidos, né? Ao contrário, a gente traz uma convidada assim, muito especial para nos ajudar a partir do ponto de vista jurídico, né? Porque não basta aqui apenas a posicionamento eclesial, mas nós queremos também ter um posicionamento do direito, né? E é por isso que convidamos a doutora Mônica Silveira Vieira. Pela primeira vez ela vem aqui ao nosso programa, ela que é juiz de direito aqui no estado de Minas Gerais e professora assistente licenciada da Faculdade de Direito Milton Campos. Ela que é doutora em Direito pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Doutora Mônica, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite a quem está em casa nos ouvindo. Boa noite, Padre Hamilton, Frei Moser. Eu já disse que eu me sinto intimidada de compor uma bancada tão qualificada. Acredito que não tenha qualificação para estar à altura de vocês, mas espero trazer contribuições jurídicas, uma vez que esse é um dos temas de minha predileção, que a bioética e o biodireito estão sempre nas minhas perquisições jurídicas. E doutora, olha, nós já queremos começar tendo da senhora justamente um pouco assim a sua avaliação sobre essa votação. Para a senhora foi assim surpreendente, não foi? O que a senhora achou desse resultado no Supremo Tribunal Federal? Primeiro, eu gostaria de fazer só uma ponderação inicial. Sim, como juiz, eu sou obrigada a seguir nas minhas decisões, ainda que ressalvo meu posicionamento a respeito do tema, porque o Supremo proferiu uma decisão em caráter vinculativo. Acredito até que nós não vamos mais receber nos fóruns muitas demandas a respeito, porque o objetivo de se decidir a DPF com efeito geral vinculativo como foi evitar que esses casos cheguem ao judiciário, né? Foi permitir ou estabelecer a decisão de forma tal que as mães de fetos anencéfalos e os profissionais de saúde pudessem tomar atitudes em relação a essa questão sem necessidade de intervenção judicial. Então, aqui eu estou defendendo o posicionamento de quem estuda biodireito, bioética, desde a época da faculdade e de quem não ficou surpreso com o julgamento do Supremo, porque eu acho que o Supremo já vinha sinalizando nesse sentido, desde a decisão liminar proferida nesse caso e muito antes, desde aquela decisão na Lei de Biossegurança que permitiu a utilização de embriões congelados, considerou constitucional a permissão de utilização de embriões congelados após o período estabelecido na Lei de Biossegurança para fins de pesquisa e tratamentos com células-tronco. Não foi uma surpresa, mas para mim não me parece que as razões são as melhores. Certo. Frei Moser, o senhor, sua impressão, sua avaliação desse resultado aí na Suprema Corte? Bom, depois de tanto debate, manifestações de toda ordem. A nossa doutora Mônica, ela fez uma observação muito interessante, que foi a ligação entre a liberação de embriões para pesquisas, não é? E essa questão aí dos anencéfalos. Não é? Eu apenas diria o seguinte, no primeiro caso, houve um homem que soube se colocar, e ele teria derrubado os outros se já não tivesse a maioria votado a favor da liberação. Ele se chamava Menezes Direito. Eu estive com ele, ele me mostrou uma pilha de livros, não é, que ele leu. E depois eu fui descobrir que eu fui o terceiro a ser interpelado, não é, teólogo, para saber como se posicionar. Ou seja, ele diz, não, eu sou juiz, eu não vou me seguir a minha fé, mas eu quero ver melhor. Então, isso realmente é um juiz. A mesma coisa o Peluso. Poxa, que coragem, não é? Ele enfrentou, foi lúcido. Então a gente lamenta, não é, que, apesar de tanta discussão, se tenha chegado a essa decisão. E já vou adiantando. Primeiro, gente, ninguém sabe exatamente o número de anencéfalos, mas eu vou tomar um outro termo de comparação. Há uns anos atrás, uma ilustre senhora que ocupou cargos importantes na República, etc., ela dizia que no Brasil havia, por ano, 5 milhões de abortamentos. Quem vai me dizer que tem tanto abortamento? É impossível, né? Mas 5 milhões, portanto, vamos liberar o aborto, tá?
E depois, hoje já se diz, não, talvez seja 1 milhão, aquelas coisas. E assim também anencéfalos. Houve um momento, há uns 2, 3 anos atrás, que todo o conceito era anencéfalo, porque era a grande questão. Ora, são casos raríssimos, 0,000. E depois nós vamos falar mais para frente, o uso do ácido fólico, né, em direção à gestação evitaria muitos daqueles pouquíssimos casos que existem. Traduzindo, eu fiquei realmente assim, pasmo, diante da importância dada à questão e, sobretudo, numa direção errada. O tiro foi dado na direção errada. A direção certa é o que vamos fazer para diminuir, não é, realmente, lá na sua razão primeira, esses poucos casos de anencefalia, relativamente poucos, dado o grande número de concepções. Aliás, não só o número pequeno, talvez, de casos, mas também a própria dificuldade de diagnóstico, como bem salientou o ministro César Peluso, até então presidente do Supremo, até porque agora o presidente da Suprema Corte, até setembro, por aí, é o Aires Brito, não é? Carlos Aires Brito, sergipano, que votou favorável ao aborto. E o César Peluso dizia justamente, feito os diagnósticos, ele citava aquele caso, ficou muito conhecido, da menina Marcela, que viveu exatamente 1 ano e 8 meses, e que a junta médica não chegou a uma conclusão que se tratasse, afinal das contas, de anencefalia, ou seja, uma menina com 1 ano e 8 meses, a medicina, a ciência não conseguia comprovar se era anencefalia ou se não era, e, no entanto, agora, sem esse respaldo, se toma uma decisão um tanto arbitrária quanto esta. Quer dizer, se o diagnóstico é difícil, como é que se dá um passo nessa direção, doutora? Isso, para mim, foi surpreendente. Eu fiquei surpresa ao ler os votos, eu não tive acesso a todos ainda, o acordo não foi publicado, mas eu fiquei... Essa foi uma questão que me surpreendeu. Porque alguns ministros dão como certo que, a partir de todos aqueles debates nas audiências públicas, se concluiu que, sim, os critérios são certos e não há possibilidade de erro. Olha, isso me surpreende, porque eu nunca ouvi falar em nada na medicina em que não haja possibilidade de erro. Imagina. Ou como em qualquer outra ciência, que Claro. dependa de subjetividade, avaliação e etc. Por outro lado, alguns ministros pontuaram, olha, a possibilidade de erro é evidente, e os profissionais que vieram na audiência pública demonstraram que a questão não é 1 mais 1 são 2, a questão não é exata. Bom, então são percepções diferentes daquilo que se colheu de informação médica nas audiências públicas. E mais, há ministros que votaram pela procedência do ADPF, quer dizer, pela possibilidade da realização do aborto nesses casos, o que eles chamam de antecipação de parto e não de aborto, e diziam assim, olha, mas o caso Marcela não pode ser considerado porque houve um erro. Se houve o erro no caso Marcela, é exatamente porque não existem critérios médicos que garantam certeza absoluta. Agora, ô Frei Moser, a gente fica se perguntando, e a doutora também nos ajuda, por favor, você que está nos acompanhando, certamente deve estar se perguntando, já com essas coisas absolutamente claras, mas a pergunta deveria ser lá para frente, mas vamos fazer agora. O que está por trás disso, Frei Moser? O que move esse tipo de ação? Porque nos dá a impressão de que, com tão poucas evidências, se toma uma decisão tão séria quanto esta, mas nos dá a impressão de que há alguma coisa que move, algum interesse por trás. Pode-se dizer alguma coisa nesse sentido, por favor? Sem dúvida nenhuma, há grupos que pressionavam nessa direção com intenções segundas. Daqui a pouco vem a pergunta, escuta, como é que é um portador de síndrome de Down, que você diagnostica logo no começo? Ele vai ter direito à vida? Não, não vai ter. Depois vem o lábio leporino, depois vem a orelha um pouco grande. Gente, é o começo do fim, ou seja, da verdadeira eugenia. Só tem lugar aqui nesse mundo para quem for perfeito, como nós três que estamos aqui, somos perfeitos, né? Os pés, a cabeça. Os outros não têm lugar. Ora, isso é um risco enorme. Você abriu uma porteira, não é? A boiada toda vai passando. E isso, para mim, foi um primeiro passo, porque daqui a pouco vem outros. E depois do aborto vem também a eutanásia. Tem muito velho que é muito peso para a sociedade, né? E aí começa, traduzindo, eu acho que foi um voto, não, ninguém vai questionar o voto do Supremo. Apenas, eu diria, extremamente perigoso. E é preciso que a sociedade se posicione, não para desprestigiar
um organismo que já está, assim, bastante abalado, mas eu diria, pelo contrário, nós devemos ajudar a recuperar, assim, a sua função. Mas eu realmente fiquei não só surpreso, eu acho que isso é um passo extremamente perigoso, porque o nazismo começou exatamente por aí. Aliás, doutora, a fala do mesmo ministro, né, do César Peluso, ele diz, olha, aborto de anencefalo e eutanásia se aproximam, assim, demasiadamente. O senhor toca num ponto que para mim é sensível. Eutanásia foi meu tema do mestrado Pois e é. é um tema de minha predileção que me traz essas mesmas preocupações que vêm sendo aqui levantadas. Eu acredito que as preocupações que o Frei Moser acaba de expressar têm muito fundamento, porque ao ler os votos eu percebi que os argumentos levantados pelos ministros a cujos votos eu já tive acesso pela internet, que não são todos, os argumentos levantados serviriam para justificar aborto em muitos outros casos que não sejam de anencefalia. Eu até fiquei muito satisfeita de ver que o Tribunal de Justiça, nessa semana, eu acredito que tenha sido o tribunal, não uma decisão de primeira instância, porque a decisão eu vi na página eletrônica do tribunal, negou a autorização para a realização do aborto num caso em que o nascituro era portador de síndrome de Patal. Me perdoem se eu não souber pronunciar corretamente. Portanto, não era um caso de anencefalia, haveria um prognóstico de vida provavelmente muito curto, mas ainda assim não se permitiu o aborto. Agora, os argumentos utilizados são, sim, potencialmente justificativos de aborto em outros casos. E me parece, já que o senhor falou sobre possíveis razões, eu vou dizer o que eu tenho verificado no direito, no biodireito e na bioética. Por favor. É uma excessiva promoção da autonomia e da liberdade, como se isso justificasse tudo. E isso eu achei interessante, isso no voto do ministro Peluso. Liberdade, aí sim, diferentemente de vida, é um conceito jurídico. Então, a liberdade tem os limites que o ordenamento jurídico lhe dá. Né? Eu posso, de fato, fazer coisas que o direito reprime. Então, não existe uma liberdade absoluta. Mas no direito hoje existe esse movimento, assim como eu tenho verificado na bioética. Esse movimento de justificar tudo pela liberdade. E, particularmente neste caso, eu vi discussões nos votos acerca de liberdade reprodutiva. Ora, a escolha da liberdade reprodutiva, me parece, ela é feita no momento em que a pessoa decide praticar um ato sexual que pode levar à procriação. Isso é exercício de liberdade reprodutiva. E a partir daí, o que se tem se eu exerço a liberdade, eu tenho que arcar com a responsabilidade que advém dessa liberdade. Na ética, na filosofia, ninguém discute que o corolário da liberdade é a responsabilidade. Claro. Então, se exerceu a liberdade reprodutiva, e isso foi no momento do ato procriativo, a responsabilidade que daí advém deve ser suportada por cada um. Né? Então, suportada não no sentido de ônus, mas no sentido que necessariamente você deve, um ser livre deve se responsabilizar pelos seus atos. Aliás, já vou deixar a pergunta para o Frei Moser aqui, vamos para o nosso primeiro intervalo. Frei Moser, o que é mais importante, o feto ou a mulher? Isso responde após o intervalo. É um minutinho só, tem muita coisa ainda para conversarmos aqui no nosso programa. Não saia daí, já já estaremos de volta.